Olá, pessoal. João Pedro Nascimento aqui para mais uma monitoria de econometria. Estou aqui com a minha turma. Minha turma não, né? Porque eu não sou aluno deles, eu sou apenas um monitor. Estamos indo para a nossa 11ª monitoria, se eu não me engano. Bom, vamos continuar com os assuntos, né? Já está quase terminando o período letivo, os alunos já estão quase nos últimos testes. E agora a gente vai fazer a monitoria bem na linha da monitoria passada. A gente vai falar sobre o TET-F. Eu selecionei um teste aqui, um trabalho, digamos assim, da turma do período anterior para poder resolver. E pode ser que caia alguma questão parecida com essa na prova seguinte, né? Que os alunos vão fazer na sexta-feira, se não me engano. O pessoal que está aqui ao vivo comigo, sintam-se à vontade para poder ligar o microfone, escrever pelo chat, tirar dúvidas, tá bom? Tem um ambiente para a gente conversar, trocar uma ideia. E vou compartilhar a tela com vocês agora para vocês verem qual é a questão que a gente vai resolver. Então, compartilhar a tela. Compartilhar a tela inteira. Foi. Digam para mim se vocês estão vendo a tela sendo compartilhada. É para ter um espelhamento. E agora eu vou trocar de aba. Tá aqui. Tá aparecendo? Tá sim. Tá sim. Beleza. Perfeito. Então, gente, essa daqui é a questão que a gente vai fazer na monitoria de hoje. Diferentemente dos outros exercícios, esse não tem base de dados que eu tenho que mandar para vocês antes, né, ali pelo WhatsApp. Esse daqui não. São só esses dados que estão na tela, né, as estimações desses dois modelos. E aí o aluno tem que conseguir responder aos 5 itens apenas com os resultados do modelo, né, apenas com essas informações. Então, vou dar para vocês duas opções, aí vocês escolhem, né? Vocês preferem que eu já resolva direto a questão ou que vocês tentem fazer agora, quebrem um pouco a cabeça, tipo, pensem realmente, né? Pô, como é que eu faria se fosse no teste o professor desse dois modelos e perguntasse, né, essas questões aqui, o que eu responderia? Né? Então, seria interessante se vocês tentassem, mas vocês me digam o que vocês preferem. Eu não consigo fazer agora porque eu tô pelo tablet. Mas aí vai deles também. Não importa. Essa questão, basicamente, ela não precisa de programação, tá bom? Para resolver. Ela é toda na mão. Eu tô no ônibus. Eu tô saindo agora um pouco mais tarde, mas eu tô aqui acompanhando. Desculpa, você tá em Londres? Em Londres. Eu tô no ônibus. Quem dera estivesse em Londres. Quem dera estivesse no ônibus em Londres. Eu ouvi em Londres, foi mal. Mas, tô saindo filme aqui agora, mas eu tô acompanhando. Aí eu tô pensando em ver mais como se fosse Netflix, assim, sabe? Não, sem problema. Eu não tenho condição realmente de resolver agora. Pô, é uma honra, porque isso daqui normalmente é bem menos interessante que Netflix, né? Mas eu fico lisonjeado. Pô, cara, se falar que não, me amarra em telemetria. Gostei pra caramba. E agora que eu tô com a situação mais tranquila, aí é um prazer mesmo. Não, então vamos resolver a questão, então, sem pressa, com calma. A gente responde esses 5 itens e basicamente o que eu tinha para mostrar na monitoria. Eu falei sobre a questão da linguagem de programação. Ah, não precisa, mas para alguns itens precisa, tá bom? Para quais itens especificamente vai ser bom ter a programação com a gente? Para o item 3, aqui, ó, e para o item 5. Para esses daqui, eu diria que é até imprescindível ter algum software de programação, seja o Python, seja o R, o que vocês preferirem. Agora, para os outros itens, dá para fazer na mão. Então, isso para fazer na mão, vou compartilhar a tela com vocês aqui, né, do tablet. Vamos lá. Primeiro, vamos para a questão 1, porque na hora que eu compartilhar a tela aqui do tablet não vai mais aparecer a questão, né? Então eu tenho que comentar agora. Seguinte. Aqui, né? Ele coloca dois modelos. Um modelo que ele quer saber o efeito percentual sobre o salário, né? A gente sabe que é o efeito percentual sobre o salário porque ele está usando a variável em log, né? Tanto no modelo 1 quanto no modelo 2. Isso daqui a gente já viu lá nas outras monitorias. E aqui, no modelo 1, ele traz um modelo bem complexo, com efeitos cruzados entre as variáveis, né? Então, ele coloca idade, educação ao quadrado, experiência, educação e experiência. Ele faz algumas composições ali dos regressores. Isso tudo é para poder aumentar a complexibilidade do modelo e tentar fazer com que ele tenha um poder de descrição maior. Essa é a ideia de você
usar a mesma variável de diversas formas, né? Colocando termo quadrado, termo multiplicando e tudo mais. Já o modelo 2 é um modelo mais simples. Vocês veem aqui que é um modelo que tem bem menos variações, né? Bem menos mix de variáveis, né? Então, a gente vai usar esses dois modelos para poder responder as questões. Então, o primeiro item, né? Ele fala, vamos lá, considerando o modelo 1, estime o efeito marginal no salário, ou seja, o efeito sobre a variável dependente, né? Que está em log, né? Então, log do salário, dado o incremento de 1 ano de educação para pessoas com 9 anos de educação, né? Então, você vai dar 1 ano a mais de educação para uma pessoa que já tem 9 anos de educação prévia, digamos assim, uma pessoa que tem 30 anos de idade e que tem 43 semanas de experiência. Ele quer saber qual é o efeito, né? E esse efeito a gente já sabe que vai ser percentual, né? Ele vai estar em porcentagem. Então beleza, né? Vamos responder essa pergunta. Como é que vocês fariam? Vocês têm alguma noção de por onde começa, por onde vai? Só vendo isso? Só vendo o que a questão pede. Então me deixei no vácuo. Eu não tô deixando no vácuo. Tô pensando. Tá pensando? Assim, a princípio, acho que, né, tem a questão ali o incremento de 1 ano de educação já sendo a leitura padrão quando acrescentar ali, já que a variável está em anos de... É isso? A cada ano de educação. Isso. Então já seria aquele aumento que a gente já considera interpretação padrão, mas tendo aqueles dados ali de 9, 30 anos e 43 semanas como referência para alterar na variável o valor, né? Substituir o EDUC por 9, 30 e não sei quantos anos dá 43 semanas. Entendi. Então, você diz só substituir esses valores aqui no modelo. Não, na verdade eu não li a pergunta com tanta calma. Assim, eu só estou pegando esses dados que estão mais na cara, né, por enquanto. Entendi. Qual que é a ideia aqui, né? Que a gente tem que fazer? Esse tipo de questão, isso, cara, com certeza vai aparecer em algum teste para vocês, porque até onde eu sei, no meu período teve um item desse, né? Quando o professor ele der um modelo completo desse, estilo modelo 1 ou modelo 2, né? Também se aplica a mesma lógica. E ele pede, dado esse modelo, né? Um certo modelo, estime o efeito marginal no salário da dependente, dado um incremento de 1 ano de educação. Esse dado um incremento de 1 ano de educação tem a ver com derivada. Tem a ver com isso daqui, ó. Cadê? Deixa eu compartilhar a tela. Até esqueci aqui como é que espelha a tela. Vocês estão vendo uma tela preta quadriculada agora? Tem que estar aparecendo essa tela para vocês. Aqui, ó, escrever alguma coisa nela. Tá aparecendo isso? Vocês têm que falar, eu não consigo ver o chat. Sim. Beleza, tudo bem. Então, qual que é a ideia? Ele deu lá um modelo completo, né? Ele deu LN, salário, igual, aí vai, né? Beta 0, beta 1, vários coeficientes, né? Que é o beta 0, que é o intercepto, né? Mais beta 1, aí tem a variável, idade, mais beta 2, educ, e aí vai, né? São 10 betas no total. Quando ele fala estime a variação no salário dado um aumento de 1 ano de educação, isso significa isso. Isso aqui é estimado, né? Então tem um chapéu aqui em cima. É isso. Né? Sempre quando ele quiser um aumento percentual, né? Dado um impacto, então é assim que você calcula, né? É desse jeito. E aí, com isso, né? Com essa noção de derivada, você tem que derivar aquele modelo inteiro em relação à variável que você está querendo ver esse choque que ele está dando, né? Que o professor está dando. Então você vai pegar aquele modelo e você vai derivar em relação à educação. Né? Bem estilo as matérias de cálculo aí que a gente teve na faculdade. Então, como é que fica, né, essa derivada?
na hora que você deriva essa função aqui em relação à educação, derivada da constante, zero. Derivada aqui, como a idade, considera como se fosse uma constante, zero. Aí, educação. Essa educação, na hora que você faz a derivada disso, fica só esse coeficiente. Fica só o 0,462794. Aí vai para o próximo. Educação ao quadrado. Com educação ao quadrado, esse 2 ele multiplica esse coeficiente, por causa da regra do tombamento que tem na derivada, e aí fica ainda um educ. Né? Então fica menos 0,01145 vezes 2 vezes educ. Idade ao quadrado, considerado constante, derivada zero. Experiência também, derivada zero. Aí aqui tem educação vezes experiência. Na hora que você deriva isso por educação, fica só 0,172848 experiência. Aqui fica idade experiência, zero. Aqui educação, né? Fica 2 educação vezes essa constante vezes experiência. E aqui vai dar zero porque não tem educação. Vocês conseguiram pegar essa descrição da derivada? Digam aí se ficou confuso ou se deu para entender a ideia. Foi tranquilo. Deu para entender, Deu né? para entender, né? Uhum. É a derivada, é você derivar isso em relação à educação. Por quê? Porque a questão falou efeito marginal no salário dado o incremento de um ano de educação. Se ele falasse dado o incremento da experiência, aí você faria com experiência. Dado o incremento da idade, faria com idade. Né? Então, a derivada parcial tem isso. Né? E aí, por que ele dá as variáveis em nível? Por que ele fala 9 anos de educação, 30 anos de idade, 43 semanas de experiência? Em primeiro lugar, a semana de experiência, ela não tem que ser convertida em ano, porque ele já fala aqui que está na unidade semana, né? Você vê, ó, a educação é em anos de estudo, a idade é em anos, e o tempo de experiência é medido em semanas. Então, não tem que fazer nenhuma conversão de unidade, né? Você trabalha com elas assim mesmo. E aí, com isso, você substitui onde você tem que substituir depois que você deriva. Então, por exemplo, na hora que você derivar esse modelo inteiro, e aí, aqui nesse termo, por exemplo, você vai ter menos 0,01, né, esse valor aqui, vezes 2, vezes educ. Aí, para esse educ, você vai e coloca educação igual a 9 anos. E assim você substitui com tudo. Vamos fazer no Python, porque fica mais fácil, né, para poder fazer essas contas. Eu vou pegar o roteiro que eu usei mais cedo, né? Eu resolvi essa questão hoje mais cedo, então vamos importar aqui as bibliotecas. Essas bibliotecas aqui, galera, é padrão para poder usar, né? A gente já tem usado elas há bastante tempo, né? Há várias aulas. E não tem problema importar a biblioteca a mais. Mesmo que a gente não use todas, né? A gente não vai usar o Status Modules, por exemplo, hoje. Mas pode importar, não tem problema. Então vamos lá, o que a gente vai fazer aqui agora? Né? A gente vai escrever esse... Deixa eu pegar aqui como é que eu fiz, só para ficar mais fácil. Ah, sim, claro. O que a gente vai fazer? A gente coloca, por exemplo, já o nosso modelo com o efeito que a gente quer. Né? A gente primeiro diz lá, educação é 9, ficou o que a questão deu. Ele fala que experiência é 43, né, que são as 43 semanas. E ele fala que a idade é 30 anos. Né? Então, a gente poderia colocar também. Mas repara que na hora que a gente fizer a derivada em relação à educação, né, na hora que tiver aqui uma derivada parcial em relação à educação, todos os termos que têm idade, eles vão sumir, porque não tem nada multiplicando idade e educação. Né? Você vê, por exemplo, aqui tem educação e experiência, então a experiência vai ser importante, mas não tem nada que é idade, né, age e educ. Então, na hora que você faz a derivada parcial em relação à educação, tudo que tem idade some. Esse cara aqui some, esse idade ao quadrado some, esse idade e experiência também some, e esse idade ao quadrado de experiência também some. Então, a gente nem precisa colocar esse 30 anos de idade, porque ele não vai ser relevante, né? Não vai ser útil. Então, eu vou só ignorá-lo. Todo mundo entendeu por que não vamos colocar aqui a idade? Porque ele não aparece no efeito que a gente quer. Nesse efeito aqui, quando a gente coloca da derivada. Por isso que ele fica de fora. Então, beleza. Então, vamos fazer esse efeito. Né? Na hora que a gente faz o efeito, esse cara some, fica só 0,4627. Então, fica esse cara aqui. Isso aqui, ele vem para o nosso efeito. Tentando copiar só o valor. Aqui, chamar de effect, efeito. E aí, vamos lá, o próximo.
esse daqui também vai, né? Então vai menos esse valor, menos esse valor, vezes 2, né? Porque o 2 ele cai pela regra do tombamento, vezes educ. Né? Esse 2 aqui cai multiplicando esse coeficiente. Esse termo aqui da idade some, esse daqui da experiência também some, aí esse daqui aparece, esse 0,17, ele aparece multiplicando experiência. Esse educação, na hora que você deriva, vira 1. Né? Então fica mais esse valor, experiência. Expert. Aí aqui some, né, a idade de experiência. Aqui fica multiplicado por 2 pela regra do tombamento e pelo educ. Então aqui vai ficar mais 2 vezes esse valor aqui, vezes educ. Esse valor vezes educ. E aqui esse último termo, vezes educ vezes experiência. Ó, tem um vezes experiência aqui também. Então aqui também multiplica por experiência. Né, nesse parâmetro aqui, exatamente. E aqui esse último some. Na hora que a gente faz isso, a gente tem o nosso valor do efeito. Está dando aqui 25,63. Qual é o grande lance disso? Né? Se fosse um modelo que a gente estivesse fazendo log-log, digamos assim, um modelo log-log seria, a gente tem o log na dependente e a gente só teria log nas explicativas. Né? Só que as explicativas, elas estão em nível, né? Vocês veem que elas estão em nível. Então, na prática, isso daqui é um modelo, né? Vou até colocar como print, é um modelo log nível. Né? É um modelo log nível. Na hora que a gente tem um modelo log nível e a gente quer a variação em percentual, né, a gente sabe que a gente tem que multiplicar por 100 esse valor aqui que aparece como efeito. Né? Então, a gente poderia colocar print, o efeito sobre o salário, dadas essas hipóteses, é de 2.563%. Desse jeito aí, 2.563%. Tá bom? Pode parecer meio estranho isso daqui. A nossa tendência, clara, é ver aqui, cara, 25,63%. Já está em percentual, isso. Eu pensei também que era isso. Eu caí meio que nessa pegadinha. Depois, quando eu fui ver o gabarito para poder confirmar, realmente está em percentual, em porcentagem, por causa disso, né? Porque é um modelo log nível. Então, você adapta, né, o percentual nessa forma final, né? Você multiplica por 100. Igual no modelo nível log, divide por 100. Né? A gente viu isso em algumas monitorias. Então essa é a resposta do item 1. Né? Essa daqui é... Deixa eu colocar aqui questão 1. Questão 1, e é isso. É um tipo de questão que você pode fazer no computador para poder ter auxílio aqui nas contas, né? Vocês veem aqui que a gente usou só para facilitar, mas poderia fazer na mão também sem problema, né? Só perderia mais tempo calculando. Alguma dúvida aí para essa primeira questão? Questionamentos? Podem falar aí. Não, foi de boa, consegui entender de boa. Tem? Uhum. Se aparecer no teste, spoiler, tá bom? Se aparecer no teste, essa questão é uma das mais questões fáceis do teste. Eu nem vi o teste ainda, tá bom? Nem sei o que o professor vai cobrar. Mas se aparecer algo do gênero, é uma das mais fáceis, porque você calcular uma derivada parcial, basicamente é uma questão que cobra se o aluno sabe derivar o modelo inteiro em relação à variável, né? As matérias de microeconomia, a gente faz isso direto, né? Derivar em relação a uma variável específica, né? Bem 1, bem 2. Então isso daqui já tem. Agora vamos para a questão 2, que é uma questão que explora um pouco mais da criatividade da pessoa, digamos assim. Calcule o tamanho da amostra que gerou as estimativas. Então é isso que vocês têm, galera. Vocês têm dois modelos. Vocês têm aqui o erro padrão da variável dependente, que o professor deu, esse valor aqui. E a partir disso, vocês têm que calcular o tamanho da amostra. Como é que vocês fariam isso? Alguma ideia, alguma fórmula aí que veio à cabeça? Qual ideia vocês teriam? A gente tem a SQR ali, dá para usar. Boa, Simples, boa. né? Exatamente. A gente também conhece o desvio padrão da amostra, então caminha por aí. Pô, mandou bem, cara. É exatamente isso. Qual vai ser o caminho para resolver isso?
O caminho vai ser esse. A gente tem essa fórmula aqui, né? Essas fórmulas, elas são legais ter memorizado, né? Infelizmente, acaba que tem um pouco disso em estatística, em econometria, memorizar algumas fórmulas, né? Mas qual que é a fórmula ideal para isso, né? Primeiro eu vou mostrar aqui no tablet, tá bom? E aí vou falar para vocês. Deixa eu compartilhar aqui o tablet. Tem que estar aparecendo, né, de novo a tela preta aqui. Tá Sim, tô vendo. Beleza. Existem para as fórmulas, o que é o ideal fazer na hora de você anotar uma fórmula que você possa usar num teste? É você adotar uma convenção e não fugir dessa convenção. Você adota uma convenção na sua cabeça, uma forma de escrever, né, uma maneira de escrever as fórmulas que você entenda, e aí, na hora que o professor der os dados, você transforma esses dados para o que você entende. É o que, basicamente, eu faço aqui nas monitorias com o lance lá do beta 0 do Woodrich e do beta 1 do Gujarati. Aquela questão lá, o Gujarati ele não chama nada de beta 0, ele já começa no beta 1. O Woodrich ele chama um intercepto de beta 0. Então, na hora que eu pego a questão, eu já convenciono para o padrão do Woodrich, porque é o padrão que eu fiquei acostumado a resolver. Né? Então, você faz isso para poder não errar uma conta, para você ter claro na sua cabeça, né, o que tem que fazer. Então, eu vou apresentar para vocês um padrão que vocês podem usar, tá bom? É uma proposta de padrão, não precisa usar o que eu vou usar, porque é como eles fazem em inglês, na língua inglesa. Então, é uma forma que, depois que eu aprendi, eu acho que até nas outras monitorias eu uso outra padronização, eu uso até em português mesmo. Mas eu achei que em inglês fica relativamente fácil e tem muito material na internet sobre econometria, sobre estatística, com os termos em inglês. Então, na hora que vocês forem pesquisar material sobre isso, já é o padrão internacional. Né? O que é isso do padrão que eu estou fazendo, o que eu estou falando? Vocês devem ter visto nas aulas termos como soma dos quadrados totais, soma dos quadrados dos resíduos, soma dos quadrados explicados. Vocês viram essas coisas na aula com o professor. Essas relações são as relações que você tem que ter, mais ou menos, na sua cabeça, na hora de resolver uma questão como essa de calcular o tamanho da amostra. Calcule o tamanho da amostra dado isso do modelo. Então, é uma questão que exige que o aluno saiba dessas relações, né, dessas coisas. Então, qual é o padrão que eu vou apresentar para vocês? É o seguinte, eu vou começar a escrever, vai estar tudo em inglês, mas aí a gente pode fazer a tradução na nossa cabeça e tal, fazer aqui na hora. Primeiro padrão desses, eu quero apresentar para vocês o SST. Significa Sum of Square Total. Vou até escrever aqui, Sum of Squared Totals. Soma dos quadrados totais. Seria isso. SSE. Sum of Squared Errors. SSE. Sum of Squared Regression. Então, beleza. Isso daqui são os clássicos. Soma dos quadrados totais, soma dos quadrados dos resíduos e soma dos quadrados explicados, respectivamente, nessa ordem. Por que é importante adotar uma convenção para não se confundir? Porque em inglês, na literatura inglesa, pelo que eu tenho visto, eles chamam muito de erro, né? Existe rigorosamente uma diferença entre erro e resíduo, né? Não é exatamente a mesma coisa. O erro é aquela forma abstrata, né? Que existe o erro do modelo, e o resíduo é o que você de fato calcula, né? Na hora que você faz o seu modelo em específico, né? O erro ele seria algo teórico, né? Você não manipula o erro, você manipula o resíduo. Mas vamos ignorar essa diferença e vamos chamar a partir de agora tudo de erro, tá bom? Vamos chamar, né, adotar essa simplificação, digamos assim, mas que vai facilitar a compreensão. E o soma dos quadrados da regressão, que é esse, o explicado, é esse último. E aí vale uma relação que é SST é igual a SSE mais SSR. Existe essa relação, que seria a soma dos quadrados totais, é a soma dos quadrados dos resíduos, mais a soma dos quadrados explicados. Né? Basicamente isso, só que em inglês, essa relação. Isso daqui a gente vai usar mais na hora de fazer as questões ali que falam sobre o teste F que a gente vai ter que fazer, nessa questão ainda, nesse teste. Né? Para agora, para isso de tamanho da amostra, o que é
interessante vocês saberem, né? A questão ali, ele deu algumas informações. Ele deu para a gente o SQR. Na hora que você vir SQR, que é soma dos quadrados dos resíduos, se for traduzir, você automaticamente tem que pensar, né, de forma equivalente, né, fazer um sinal aqui, né, isso daqui é igual, né, a o SSE dessa nova nomenclatura que a gente está usando, né? É o SSE, soma dos quadrados dos erros, né? É isso daqui. A questão deu também para a gente o Sigma Chapéu, né? Esse Sigma Chapéu. Sigma Chapéu você pode chamar de Sigma Chapéu mesmo, né? Isso daqui é o estimador do erro padrão da regressão, né? Você poderia também chamar de EPR, erro padrão da regressão, né? Seria algum outro nome, né, que você pudesse usar, mas não se confundir com esse daqui de cima, né? São dois conceitos diferentes. Né? Então, vou chamar de sigma. Aí tem a fórmula que em geral a gente tem que saber, que é essa daqui. Desculpa. Esse nosso estimador aqui ao quadrado, ele é 1 sobre n menos 1. Deixa eu só confirmar aqui, porque eu fiz mais cedo, né? Falei errado já. N menos K. Falei errado, N menos K. De SSE. É isso daqui. Essa forma. Então, basicamente, a nossa variância, né, do erro, né, isso daqui poderia ser compreendido como variância do erro, é 1 sobre n menos k vezes soma dos quadrados dos erros. É isso. Com isso, né, a gente faz algumas manipulações matemáticas, tira a raiz quadrada dos dois lados, a gente vai ter SSE n menos k. E, se a gente for ver, a gente tem praticamente, né, a gente tem todos os valores, exceto o n. Né, a gente tem tudo exceto o n. A gente tem esse cara que foi dado, né, a questão falou ali que o sigma chapéu, ele é, se eu não me engano, 0,48, né, ele deu esse valor ali. O nosso SSE, Sum of Square Errors, é a soma dos quadrados dos resíduos, que a questão deu também, acho que é 2, alguma coisa. E o nosso K é o número total de parâmetros do modelo. Número total de parâmetros inclui o intercepto. Então, naquele modelo 1, o nosso K ele é igual a 10. K é igual a 10. Com isso, a gente consegue encontrar o N, né? Porque a gente tem uma equação em que a única incógnita é o N, né? Então, a gente vai, isola e encontra ele. Eu vou mostrar para vocês uma forma de resolver isso, que eu já mostrei até nas outras monitorias, que é com um programa, né, uma biblioteca em Python chamada SymPy, desse jeito aqui, SymPy. Ela é fenomenal para responder esse tipo de cálculo. Por quê? Porque a gente vai criar uma equação, né? A gente vai fazer lá, equação é igual. E sempre nessa equação do SymPy, a gente tem que deixar um dos lados igual a zero. Então, eu vou passar tudo para o lado esquerdo. A gente vai ter sigma chapéu menos raiz de SSE sobre n menos k. Com isso, na hora que eu passar para o SymPy essa equação, né? Colocar lá, equação igual tal. Até para chamar de equação 1. Equação 1 igual a isso. Ele já acha o valor de n. Não precisa nem isolar o n, né? Se a gente fosse fazer na mão, a gente ia ter que ficar manipulando para poder isolar o valor do n. Aqui não precisa. Você só passa isso para ele e ele já calcula. É isso que a gente vai fazer agora. Vou voltar ali pro computador, né? Então vamos voltar ali para espelhamento. Vamos lá, a gente vai usar essa relação para poder responder. Então eu vou colocar, né? Aqui. Voltar aqui. Questão. Opa, tem que colocar hashtag. Questão 2. Vou colocar sigma mod 1, né? Porque esse sigma, ele é o erro padrão do modelo, né? Então ele depende do modelo que você está usando, né? Você vê, o modelo 1 tem esse valor, o modelo 2 tem esse valor. Então, o nosso sigma aqui vai ser esse valor aqui, né? Vai ser 0,27. A gente já salva essa variável. A nossa soma dos quadrados dos resíduos, isso daqui também varia de modelo a modelo, então vou chamar de SSE mod 1. Lembrando, né? SSE é Sum of Square Errors, né? Então, já faz isso. Esse valor aqui.
que mais a gente precisa? A gente precisa do K. O K, ele varia com o modelo. Então, vou colocar K mod 1. Nota uma coisa, sempre quando uma variável ela varia de acordo com o modelo, eu especifico no final dela. Sigma, do modelo 1. SSE, do modelo 1. K, do modelo 1. K, do modelo 1 é 10. Né? São 10 betas aqui. É só você sair contando quantos números tem. Né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Né? São 10 betas. E aí, com isso, o que é que a gente vai fazer? A gente vai pegar essa equação que eu mostrei para vocês, né? Essa equação aqui, né? Vou dar um zoom nela de novo. Agora, já está tudo definido em termos de variável lá no Python, né? Isso daqui que está circulado em roxo. E a gente vai escrever nesse formato de equação para o SymPy conseguir resolver. Então, antes disso, a gente tem que criar no SymPy uma coisa chamada de símbolo, que é uma variável, né? Igual a gente fez a atribuição de variável, mas que ele vai entender como se fosse uma pessoa escrevendo, né? Então a gente coloca n é igual a sp.symbol e aí a gente vai para o símbolo. O nosso símbolo é o n, que é o tamanho da amostra. A gente está usando essa biblioteca aqui, SymPy. Na hora que eu faço isso, notem, nossa variável n agora é um n estilizado, né? Vocês estão vendo aqui, é como se a pessoa mesmo tivesse escrito n no papel e aí fosse calcular o n e isolar. E aí agora a gente vai colocar aquela equação. Equação 1 é igual. Eu vou pegar aqui para poder ganhar tempo, né? Para não precisar ficar indo e voltando, né? Vou pegar aqui o que eu fiz mais cedo, tá aqui. Equação 1 vai ser o quê? Aqui, esse daqui é o sigma do modelo 1, só que eu chamei de outro nome. E, basicamente, é isso. É essa fórmula. É o sigma menos, aí vai a raiz quadrada do SSE do modelo 1 dividido por n menos k do modelo 1. A gente faz isso e a gente tem essa equação aqui. Aqui está a nossa equação. Basicamente, ele tirou da raiz esse valor do SSE. Né? Ele tirou a raiz dele e ficou 1 sobre n menos 10. Né? Na hora que tirou a raiz desse valor aqui, né? Do 2.37 e tal. E aqui repetiu, né? 0.27, 0.27. E aí, com isso, né? Com a equação já isolada de um dos lados, né? Com o outro lado sendo igual a zero, a gente coloca sp.solve. Eu vou resolver a equação 1 para a variável n. Né? Então, eu especifico a equação e para qual variável eu quero resolver. Resposta está aqui, n igual a 42. Então, ele já, né, dá o valor aqui. Tem umas questões aqui de erro, mas só questão de aproximação. Aí eu vou salvar a resposta numérica, vou chamar de N1 aqui só por convenção, né? Porque o N já é o símbolo matemático. Então, N1 igual a 42. Pronto, já está salvo, né? A gente já descobriu aqui. Vocês entenderam o que eu fiz aqui, esse passo a passo? Eu dei uma equação de uma variável só e aí pedi para poder ele resolver a equação. Foi basicamente isso. Aqui seria só manipulação matemática. Tudo bem? Sim, sim, tranquilo. Alguém caiu aqui? Acho que alguém caiu. Ah, beleza, o Gabriel sai. Ah, beleza. Tranquilo. Depois a galera vê pelo YouTube. Aula particular para você, Vitor. Aula particular, então. Beleza. Vamos lá. Aí, beleza. Só beber uma água. Fizemos aqui a nossa equação, descobrimos que o tamanho da amostra é 42. Então, eu vou colocar aqui como mensagem de print, né, só para poder aparecer na tela. O tamanho da amostra é 42. Pronto. Isso aqui quer dizer o quê? Basicamente, depois que a pessoa passa por todas essas linhas de código, ela vai receber a mensagem. O tamanho da amostra é 42, né, que já é a nossa resposta. A gente pode ficar colocando mensagem de print na tela, não tem problema, né? Isso daqui é até bom para ajudar na organização. Então, beleza, a questão 2 foi, era isso daqui que a gente tinha que fazer. Alguma dúvida, Vitor? Ficou claro aqui mais ou menos qual a ideia, qual foi o pensamento? Sim, ficou claro. É isso, né? A econometria, infelizmente, tem um pouco disso. Tem algumas fórmulas que você tem que chegar, anotar. É bom que é prova com consulta, então você pode chegar e anota a fórmula no caderno. Você chega ali no seu caderno, vou usar essa convenção aí do termo em inglês e vou anotar a fórmula dessa maneira. Pronto. Se a questão me der o sigma chapéu, me der o K, me der o SSE, que é a mesma coisa que o SQR, eu já consigo encontrar o N. E esse próximo item, né? Próxima questão, vamos ver o que ele pede. Ó, a regressão do modelo 1 é significativa ao nível de 2,3%. Escreva a sua resposta no
Escreva na sua resposta o valor da estatística e o respectivo p-valor. Então, basicamente aqui, ele quer que a gente faça um teste, que é o teste F, que é um teste para poder saber se a regressão como um todo ela é significativa, né? Basicamente, esse teste, ele tem como H0, né, a hipótese de que todos os betas, né, de variável explicativa, então a partir desse beta aqui da idade até o último beta, que todos eles são iguais a zero. E, tipo assim, cara, o seu modelo não tem capacidade preditiva nenhuma. É isso que o H0 desse teste que ele está pedindo para fazer coloca. E o H1 é que, pelo menos, um desses modelos, uma dessas variáveis é significativa. E aí o modelo tem uma certa significância. É isso que a questão quer testar nesse item. É o que ele pede. Então, vamos lá. Deixa eu pegar aqui, né? Vamos colocar aqui questão 3. Questão 3. Deixa eu pegar aqui a forma que eu fiz só para poder facilitar. Basicamente é isso. O que a gente vai fazer, então? Aqui eu calculei, só recapitulando aqui o que eu fiz mais cedo. Beleza, o que a gente vai fazer? A gente vai calcular a estatística F. A estatística F é esse teste que eu falei para você da significância, né? Para poder fazer a análise. Existem algumas fórmulas para poder calcular a estatística F. A fórmula que você vai utilizar é a que tiver a maior conveniência ali na hora, né? No final, elas são fórmulas equivalentes. O que eu pensei ali na hora de fazer para isso, né? Tem uma fórmula para poder calcular a estatística F, tanto a estatística quanto o p-valor, que ela utiliza o R². Isso daqui vai ser interessante. Por quê? Porque no item 4 ele pede o R² ajustado. E para ter o R² ajustado, você tem que ter o R². Então, acaba que as coisas se conversam um pouco, né? Tudo bem que são modelos diferentes. Aqui é modelo 1, aqui é modelo 2. Mas a semântica é parecida. Então, a fórmula que eu vou usar vai ser essa daqui, ó. Deixa eu pegar para mostrar. Eu espero que esteja aparecendo aqui o Obsidian. É um software que eu uso para guardar as notas. Então, basicamente aqui eu coloquei 3 formas de escrever a estatística F. Tá aparecendo aqui, Vitor, esse aplicativo para você? Tá sim. Tá aparecendo, né? Coloquei 3 fórmulas logo para a estatística F. A primeira delas é uma que considera o R², que é a que a gente vai usar aqui para ficar mais fácil. Uma com os quadrados dos resíduos, tanto com um termo em português, que é essa daqui do meio, quanto com o termo em inglês, que é o SSE, né? Sum of Square Errors. Né? Então tá com os dois aqui. A gente vai usar essa primeira fórmula, né? Então a estatística F é uma estatística que ela é caracterizada por ter esses dois parâmetros aqui, esse K-1 e N-K, né? Isso daqui a gente vai passar depois para poder calcular o p-valor dele. Então todo o F, na hora de você tem lá a estatística F, aí você passa o valor da estatística, você passa esse K-1 e esse N-K. E aí com isso você calcula o p-valor dele. A gente vai fazer isso daqui, a gente vai fazer R² sobre K-1 e tudo dividido sobre 1 menos R² sobre N-K. Mas para isso, primeiro, a gente tem que calcular o R². O R² tem várias formas, né, de calcular R². A estatística é assim, tem várias fórmulas para calcular a mesma coisa. A gente vai usar essa fórmula aqui, para o R². Vou colocar aqui, ó, uma fórmula boa para anotar, né? R2 é igual Sum of Square Regression dividido por Sum of Square Total. Isso daqui, anota, fundo de caderno e tudo mais. Aí, com isso, você consegue fazer várias manipulações, né, com isso daqui. Você tem, por exemplo, essa relação aqui, SS... Opa, deixa eu colocar assim, acho que é melhor. Você tem, por exemplo, essa relação aqui. SST é igual a SSE mais SSR. E aí, daqui você tira que SSR é igual a SST menos SSE, né? Eu só isolei o SSR aqui desse lado. Só que aí eu posso dividir, né? Eu posso substituir esse SSR ali em cima. Fica R2, R², né? É igual a SST menos SSE sobre SST. Aqui, na hora que faz a divisão, vai ficar R2, né? R²,
é 1 menos SSE sobre SST. A gente pode usar essa fórmula também. As duas fórmulas são equivalentes, né? Eu só usei uma manipulação aqui acima para poder chegar na outra. Então, a gente vai trabalhando com isso para poder fazer. Aí vai a gosto do freguês, né? Vai o que você preferir. A gente já tem, né? O que é interessante na hora da gente calcular uma coisa? A gente vê o que a gente quer e a gente vê o que a gente já tem. O que a gente quer mesmo é isso daqui que eu vou colocar no canto. A gente quer a estatística F, ela é K menos 1, N menos K, né, os parâmetros dela, sobre R quadrado dividido por K menos 1, sobre 1 menos R quadrado dividido por N menos K. A gente quer o R quadrado para poder substituir ele na F. A gente já tem esse cara, a gente já tem esse daqui, por quê? Porque o SSE é a mesma coisa que o SQR. A gente já tem o SQR do modelo, a questão deu, beleza. A gente ainda não tem o SST. O SST a gente ainda não descobriu. Se a gente descobrir o SST, a gente consegue encontrar o R quadrado, porque é só substituir aqui, acha o R quadrado. Qual a relação que a gente vai usar para poder descobrir o SST? Né? Agora virou encontrar SST. Soma dos quadrados totais, né? Sum of square totals. A gente vai usar esse valor aqui para poder encontrar ele. A gente vai usar essa informação que a questão deu. O erro padrão da variável dependente é igual a 0,481724. Essa daqui é a informação relevante para a gente, para conseguir encontrar o SST. É com isso daqui que a gente vai encontrar ele. E aí, o que a pessoa tinha que saber, né? Qual era a relação que a pessoa tinha que ter, né, para isso? Esse erro padrão da variável dependente, eu vou chamar ele por esse nome, ó. Eu vou chamar ele de SY, só para facilitar, vou chamar ele de SY. Esse daqui é o erro padrão, né? Esse daqui é para ser um S, porque minha letra é muito feia. SY. Isso daqui é aquele 0,48 que a questão deu, tá bom? Você tem que saber a fórmula que o compõe. Qual é a fórmula que o compõe? É essa daqui. SY ao quadrado é igual a 1 sobre N menos 1 vezes SST. É isso daqui. Ou, né, você poderia, ao invés de deixar esse 1 aqui, só coloca SY quadrado é SST sobre N menos 1. É a mesma coisa, né? Só aqui eu deixei 1 e aqui eu deixei multiplicando do lado. Aí você manipula isso, você tira a raiz dos dois lados, fica SY é igual a raiz de SST sobre N menos 1. Nós temos N? Temos. A gente achou que o N é igual a 42. Temos esse cara aqui, também temos, que é o 0,48. E aí a gente vai e acha o SST a partir disso. Só, né, manipulação algébrica. Só confirmar aqui mais uma vez, né, essas fórmulas. Exatamente, esse cara ali, essa fórmula dele. Isso daqui também, ó, já vai mais uma fórmula para o seu caderno, para você anotar, para você usar no teste e mandar bem. Mais uma fórmula aí. Então é isso, a gente vai fazer essa fórmula para descobrir o SST e vamos fazer lá em Python, essa fórmula aqui. Parar de compartilhar, a gente vai fazer a mesma ideia. Vai, né, criar uma variável S underscore Y, que é esse cara aqui, 0,48. Esse cara. E a gente quer descobrir o SST. Né? Aqui, basicamente, a gente poderia até facilitar a manipulação para não ter que chamar de um símbolo e fazer igual eu fiz aqui. A gente pode fazer de uma forma mais fácil. Como? A gente faz a manipulação na mão. Fica até mais fácil aqui, no caso. Como que é a manipulação na mão? Né? O que eu ia fazer? Só para explicar. Eu ia criar uma variável para poder a gente manipular e encontrar o SST depois. Né? Mas aqui, o que a gente pode fazer? Pode chegar e só eleva os dois lados ao quadrado, a gente vai voltar ao que a gente tinha antes, SY ao quadrado, SST sobre N menos 1. Multiplica por N menos 1 dos dois lados. SST é igual a sigma Y ao quadrado, N menos 1. Pronto, está aqui. A gente já tem a fórmula do SST. É só a gente substituir aqui que a gente acha. E aí foi. E aí fechou. Então, o que eu vou fazer? Né? Esse N menos 1, a gente já sabe que é 41. Por quê? Porque o N é 42. Né? Então, mas eu vou colocar na forma completa. Né? SST é igual N1 menos 1. Por quê? Porque o N1 a gente está chamando, né? É o 42. Vezes. Multiplicar por quê? Eu vou multiplicar por SY elevado ao quadrado.
Para você elevar ao quadrado no Python, você coloca 2 asteriscos, né? Isso aqui é elevar ao quadrado. Colocar um asterisco só é multiplicar. Colocar 2 asteriscos em seguida é elevar. Então, isso daqui vai dar SY elevado ao quadrado, que é 0,423, e eu vou multiplicar isso por N menos 1. Deu esse valor de SST. Deu esse cara. Esse cara daqui é o SST. Então, a gente volta para a nossa relação aqui, ó. Para essa relação do R2. A gente já acha o R quadrado. Porque o R2 é 1 menos SSE sobre SST. Então, vamos lá. A gente já vai e descobre ele. R2 do modelo 1, né, chamar de mod 1, é igual a 1 menos o SSE. Não, eu vou direto. Deixa eu ver aqui como é que fica mais fácil. Exatamente, 1 menos SSE do modelo 1, que é esse daqui, dividido pelo SST. Deu esse R quadrado aqui, 0,75. Então, esse valor aqui a gente vai utilizar para calcular a nossa estatística F. Né? A estatística F, lembrando, é o R quadrado, né? A gente volta aqui. É o R quadrado em cima, que a gente achou agora, dividido por K menos 1. Então, eu vou chamar aqui de... Deixa eu ver como é que eu chamo aqui, só para poder facilitar a anotação. Ah, entendi. Eu fiz o seguinte, ó. Vou explicar aqui o que eu fiz. Eu fiz uma forma mais compacta ainda. Eu falei o seguinte, ó, o numerador da nossa estatística F é o quê? A estatística F é uma divisão de um numerador, que é isso daqui tudo, sobre um denominador, que é isso daqui tudo. O nosso numerador é esse K aqui. Vou colocar tudo como K do modelo 1. K do modelo 1. E aqui o ponto. Ele é R2 dividido por K do modelo 1 menos 1, que é esse K menos 1 aqui. Esse cara é o numerador. Tá aqui, numerador, 0,083. O denominador é 1 menos R quadrado, tá aqui, 1 menos R quadrado dividido por N menos K. O N é esse N1 aqui, que é 42, menos o K do modelo, que é 10. Tá aqui. Então, a estatística F vai ser o quê? A estatística F vai ser só você dividir o numerador da F sobre o denominador. Estatística F. Deu algum erro aqui, que eu não executei essa linha. E aqui é só DEM F. Besteira. Tá aqui. 10,666, e aí tem uns quebrados. Esse daqui é o valor da estatística. Já fizemos uma parte da questão, porque ele quer que descreva o valor da estatística, mas a gente ainda tem que dizer o p-valor e comparar esse p-valor com o nível de significância para poder saber se a gente aceita ou rejeita H0, né? Aquela questão ali de onde cai a probabilidade. Então, aqui a gente vem, e aí, né, a gente usa essa fórmula aqui, p-valor, eu vou explicar para vocês. Né? P-valor, para poder a gente encontrar, isso daqui é para encontrar o p-valor a partir da estatística. Aqui o que a gente vai fazer? Deixa eu só explicar isso daqui. A estatística F, ela, como eu falei para vocês, ela é definida por 2 parâmetros, por K menos 1 e N menos K, são esses dois. Esse cara aqui, esse K menos 1, a gente chama ele de DF do numerador. Seria o grau de liberdade do numerador. Esse DF numerador é esse cara aqui. Por quê? Porque ele é o que aparece aqui na frente, né? O primeiro, do numerador. O do outro é o do denominador, esse N1 menos K. Então vai ser esse cara aqui. N1 N menos K. Foi. Executa essas linhas, né? A gente poderia ter dividido direto por eles, né? Mas a gente fez aqui na mão. E aí, com isso, a gente vai e descobre o p-valor. É com isso. A gente usa essa biblioteca stats, né? A gente pega do SciPy, importa o módulo stats. E aí, esse código aqui é interessante decorar mesmo. É como se fosse assim, um código, uma linha de código, para você sair da estatística F para o p-valor da estatística F, né? O p-valor associado a ele. Tem cálculo de integral para poder fazer isso, então esse código aqui simplifica muito, né? Essa linha aqui de código. Tudo bem, Vitor? Eu acho que eu estou indo meio rápido, né, cara? Eu tô indo meio rápido, Não, de boa, tá dando para acompanhar, sim. Tá dando para acompanhar? Tem que ir pegando a ideia, mais ou menos, né? A ideia, tentando passar a ideia. Esse código aqui, beleza, chama o p-valor.
E aí é com o p-valor que a gente compara com o nível de significância. Então, esse código aqui é uma forma que eu vou explicar aqui o que eu fiz. Aqui eu coloquei o alfa, né? Ele fala lá, nível de significância de 2,3%, né? Aí eu só coloquei sem ser em porcentagem, né? Eu só dividi por 100 para deixar assim, né? 2,3%. O que vai ser? Eu vou apresentar aqui, né, com esses prints, o valor da estatística do teste. O que eu fiz? A estatística do teste é esse F-stat. Esse cara aqui, ó, F-stat. Você vê que é um número que ele é um número que vai para o infinito, basicamente, né? Que o computador ele não continuou mostrando por falta de espaço, basicamente, mas é um número, né, quebrado que segue. Aí aqui eu arredondei ele para 4 casas decimais. A gente faz isso com esse 2 pontos, ponto 4F, né? Ele arredonda, então ficou depois da vírgula 4 casas decimais, né? Só para ficar mais claro. E mesma coisa com o p-valor, né? O p-valor também eu tentei deixar ele até 4 casas decimais, e como esse valor aqui é um valor muito pequeno, é 0,00000, né, até o sétimo zero, e aí começa 2.0 e tal. Como é isso, ele é praticamente zerado, esse p-valor. Por isso que na hora que a gente pega só as 4 primeiras casas decimais, fica zerado. E aí eu coloquei uma estrutura de controle de fluxo, né, que é o nome disso, que é você usar esse if, que é o seguinte, olha, se o p-valor ele for menor do que o alfa, a gente rejeita o H0. Né? Isso daqui a gente vê lá em estatística 1, estatística 2, sobre rejeição, né? Em estatística 2, né? Na hora que vê teste de hipótese. Na hora que você tem um p-valor menor do que o alfa, você rejeita o H0. E o H0 é aquela hipótese de que todos esses betas aqui eles são iguais a zero. O beta da idade, o beta da educação, é tudo igual a zero. E a hipótese contrária é que não, é que pelo menos um deles é significativo, né? Então o modelo teria significância porque pelo menos um deles é diferente de zero. E aí com isso a gente tem o print, olha, se o p-valor é menor do que o alfa, a gente rejeita o H0, então a gente tem que o modelo é significativo. Então esse modelo aí, modelo 1, ele tem pelo menos, né, um regressor significativo. E se não for isso, né, se for então p-valor maior do que o alfa, a gente não rejeita o H0 e a gente tem que o modelo ele não é significativo. Então, esse modelo aí é horrível, né? Digamos assim. Você coloca idade, educação ao quadrado para poder explicar, e mesmo assim o modelo não explica nada, né? Seria esse caso aqui. Então, a gente vai e executa essas 4 linhas de código e aparece. Conclusão, rejeitamos H0. Note, ele não apareceu esses 2 prints, né? Igual aqui, né? Que eu só dava print e aí aparece os 2. Aqui não, por quê? Porque esse código, né? Essa estrutura de controle de fluxo diz, olha, se isso daqui for verdade, aí você mostra isso. Se não for verdade, né? Caso contrário, else, aí você mostra o de baixo. Como o de cima é verdade, ele mostra apenas o de cima e ignora, né, o de baixo, ele não faz o de baixo. Conclusão, rejeitamos H0, o modelo é significativo ao nível de significância 2,30%. Aí é isso, aí essa é a resposta e essa é a resolução do item 3. Fala aí, Vitor, algum questionamento, alguma dúvida? Não, tranquilo, cara. Você sabe que eu iniciei um pouco essa abordagem pelo R, mas é claro que dá para ir tentando né, traduzir na cabeça algumas formas, por exemplo, de encontrar o p-valor através da estatística F, vice-versa. Isso. Né? Então, mas é isso. Fora isso, está dando para acompanhar sim, cara. Tá Pô, que bom, cara. E algum dia, assim, se você tiver, vou dar uma mexida no Python, vamos ver como é que é. Você não precisa nem instalar nada no seu computador. Você chega assim, ó, coloca Google Colab. O Google Colab é a plataforma do Google para a galera fazer código em Python, né? Eles mesmos disponibilizam. É como se fosse o Post Cloud do Google, né? Aí você vem aqui e coloca Open Colab. Aí ele vai carregar a página. Aí você coloca aqui novo notebook, né? Aqui é o que eu já fiz antes. Aí você coloca novo. Aí ele vai carregar aqui e tudo mais. Esperar um pouco aí sincronizar. Foi. A partir daqui, cara, você já consegue programar em Python. Então, esses códigos aqui que eu estou fazendo num aplicativo próprio, que é esse Visual Studio Code. Aqui é o nome dele, né? É por onde eu estou programando. Mas você pode vir aqui e colocar esses mesmos códigos aqui no Google Colab e programar a partir daqui, né? Você só conecta a um computador, né? Você só coloca aqui para conectar
E aí você sai fazendo isso, por exemplo. Esse código aqui, né, para poder calcular o efeito. O efeito aqui. A gente pode chegar aqui, colocar esse código, dar Enter, ele vai rodar, ele já foi. Se a gente quiser só ver effects e executa, ele vai dar o valor. 256397, que é exatamente aquele mesmo valor aqui, né? Deu. 256397. Né? Então, é um interpretador de Python. Ele funciona um pouco diferente, porque ele funciona com esses blocos, né? O Colab. Aqui não, aqui é código corrido, digamos assim. Ele lembra até um pouco mais o script do R por causa disso. Mas aí você vem e vai testando aqui em Python. Ah, vamos fazer tal coisa. Aí você vai e testa as bibliotecas. Sim, sim, sim. Na verdade, o R está ajudando a dar uma aproximada nesse universo todo, né? Eu acredito que um próximo passo, né, cara, pode ser realmente experimentar um pouco mais aí, mexer no Python. Sim, sim, com certeza. Cara, uma linguagem de programação chama a outra, né? Então, até para quem é desenvolvedor web, é muito comum a pessoa começar no Python, aí a pessoa fica craque no Python, fica muito boa. Aí ela, com essa bagagem, vai aprender JavaScript, vai aprender Java, vai aprender C Sharp, né? Que são outras linguagens também que são muito usadas, mas são usadas para outro foco, né? Não para econometria, para fazer modelo, sim para desenvolver site, fazer jogo, né? Fazer aplicativo. Então, é mais fácil, né? Uma coisa vai chamando outra. Sim, sim. Na verdade, através do R e do próprio Gretel, que o Jesus às vezes abre também, hoje já teve a sugestão do Overleaf, né? Só nesse pequeno ali contexto das aulas já tem uns 3 programas e é isso, né? O cara tem que começar a dar uma futucada para aprender realmente. O ideal seria que desde o primeiro período já tivesse essa integração, né? A pessoa entra na faculdade, já tem uma matéria introdutória ali para poder não ser um choque tão grande, né? Né? Chegar. Inclusive, eu tentei puxar esse período programação para economia. Eu fiquei pesquisando, apareceu essa matéria, aí eu não poderia puxar ainda porque tem uma requisito anterior e tal. Mas é isso, né? Fiquei interessado em aprofundar um pouco mais a partir desse primeiro contato aí. Não, muito legal, Vitor, muito legal. É isso aí, cara, vai dar tudo certo. No começo é meio aterrorizante, mas depois vai ficando tranquilo, né? Vai melhorando assim, as coisas. Aí, basicamente, essa questão 3 é isso. Deu para entender bem ela, cara? Essa do teste F? Deu sim, cara. A partir do F, encontrar o p-valor e avaliar com base naquele nível de significância de 2,3% e decidir se tem significância estatística ou não. Exatamente isso, exatamente isso. É como cozinhar, basicamente, né? Você tem que ter uma noção do prato, assim, na sua cabeça, quais são as etapas, quais são o processo. Ah, primeiro eu faço tal coisa, depois eu faço tal coisa, e assim você vai construindo, né? Então aqui, né, só para poder recapitular esse teste, o que a gente fez? A gente viu o seguinte, olha, eu quero calcular a estatística F. Para a estatística F tem essas 3 fórmulas, sendo que essas 2 últimas são essencialmente a mesma coisa. A diferença é que uma está em português e outra está em inglês, mas a fórmula é a mesma. Né? Então, vamos lá, 2 formas de calcular. Uma utiliza R quadrado. Eu posso ir por aqui porque tem um outro item que fala de R quadrado, né? R quadrado ajustado. Então, a questão já vai te dando a dica. Aí você vê assim, caramba, eu tenho que calcular então o R quadrado para poder calcular a estatística F. O R quadrado, eu sei que tem algumas formas de calcular, né? Aí eu usei essa forma aqui, né? Deixa eu pegar aqui no Obsidian. Eu usei. Aqui tá em português, né? Mas na prática eu usei essa fórmula aqui, né? Vou até colocar a versão em inglês para padronizar, né? O que a gente está fazendo. SSR sobre SST. Tá aqui, foi essa fórmula que eu usei. Vou até colocar um box aqui nela. Para ficar destacado, né? Com a caixinha. Tá aqui. Foi essa fórmula aqui que eu usei. Aí, para isso, eu já tenho o SSR. Quer dizer, eu falei, eu não tenho o SSR. Aí eu usei o SSE, por essa relação aqui de baixo, né? Eu usei na fórmula isso daqui, né? Foi aqui.
SSE dividido por SSR. Foi isso daqui. SST, desculpa. Foi isso daqui, né? Eu usei isso daqui para o R quadrado. Por quê? Porque a questão deu esse SSE, né? Vou até colocar aqui um box nele. Aqui. Só colocar o computador para carregar, porque tá sem bateria ele. Calma aí. Ficar sem bateria aqui, cair a gravação, aí acaba tudo. Nem o vídeo fica salvo no YouTube. Vou colocar aqui para carregar. Um momento. Foi, o computador voltou. Então, basicamente, aí você vê, ó, para o R quadrado tem que ter isso. Já tem o SSE, porque a questão deu, né? Que é a soma dos quadrados dos resíduos. Aí preciso do SST. Para o SST, aí tem aquela fórmula que eu mostrei. Aí você vai vendo, né? Uma coisa vai linkando com a outra. Aí você achou o R quadrado. Achando o R quadrado, você consegue calcular a estatística F. Com a estatística F, você usa uma linha de código, essa linha aqui, uma linha de código, para calcular o p-valor associado a essa estatística. E aí, a finalização, você só define o alfa, o nível de significância, e compara para poder ver se é significativo ou não, né? Então é isso, né? Bem um passo a passo, assim, né? Aí beleza, vamos para o item 4 aqui, né? Questão 4. Essa questão 4, você vai ver, ela é até pouco trabalhosa comparado com a 3, né? Para essa questão 4, ele pede: estime o R quadrado ajustado do modelo 2 e interprete. Então, agora, nosso modelo que a gente vai fazer não é mais o modelo 1, e sim o modelo 2. A fórmula do R quadrado ajustado é essa daqui. Eu vou mostrar a fórmula para vocês. R quadrado ajustado, tá aqui. Essa daqui é a fórmula. Tirem print, anotem, tudo mais. Eu uso esse software aqui, porque aqui eu deixo todas as minhas anotações, né? Isso daqui até eu já falei dele em outra monitoria, né? Mas eu posso fazer propaganda aqui, né? Não estou sendo pago nem nada, então dá para falar, né? Isso daqui é um aplicativo chamado Obsidian, né? Esse daqui, ó. Tá aqui o nome dele, deve estar aparecendo, Obsidian. Que é um aplicativo de bloco de notas. Só que ele não é um bloco de notas padrão. Eles são notas que você conecta com outras notas. Então fica como se fosse aqui uma rede neural que você conecta um ponto no outro e aí você vai fazendo conexões entre as matérias. Então aqui agora a gente está nesse grupão aqui, que é o grupão de econometria. Aí isso daqui faz parte do econometria, estatística e relacionado com esses outros tópicos. Aí ele vai linkando, né? E ele deixa nesse mapa aqui. Então, aqui é macroeconomia. Isso aqui, tudo que eu estudei de macroeconomia, eu fui colocando nessas conexões. Aqui micro, né? Aqui econometria, aqui estatística, aí aqui tem matemática em geral e aqui tem só álgebra linear, né? Que tive que penar bastante. Aí aqui vai outro, finanças. E aí você vai construindo o teu cérebro aqui, né? Você vai linkando as coisas e fica até fácil depois de achar, né? O que você está estudando, o que você está procurando. Então fica a sugestão aqui. Aí aqui eu coloquei a fórmula. E outra coisa também, ele usa essa linguagem aqui para poder fazer, né? Como é que você faz essa fórmula? Essa fórmula aqui é uma linguagem, é isso daqui que eu escrevi, que é a mesma linguagem do Overleaf, que é a linguagem LaTeX, né? Então, se você aprender LaTeX para escrever no Overleaf, você vai e usa aqui também, que você consegue gerar esses boxes aqui, gerar essas coisas. Então, é um estudo que já ajuda até para fazer as notas, né? Então, basicamente, o que você vai fazer para o R quadrado ajustado? Para o R quadrado ajustado, você tem que ter o N, que a gente descobriu que é 42, o tamanho da amostra. Você tem que ter o K, que é o número total de regressores, incluindo a constante. Então, o K que a gente vai usar não é o K igual a 10, a gente vai usar o K do modelo 2, que é 1, 2, 3, 4, 5, né? É 5 o K do modelo 2. E a gente tem que usar o R quadrado do modelo 2. E aí uma coisa puxa a outra. O que a gente tem que ter para poder calcular o R quadrado do modelo 2? Aí vai, né? Então, vamos fazer aqui, né? Vamos colocar essa questão no papel que fica mais fácil. Vou compartilhar aqui a tela. Aqui, ó.
Vamos lá, espero que esteja aparecendo. Para calcular o 2 ajustado, a gente tem que ter 1 menos n menos 1, n menos k, 1 menos r, r2. É isso daqui. Já anota no fundo de caderno, aquela fórmula que eu coloquei lá do Obsidian. Só que é para o modelo 2, então a gente tem que ter o nosso k do modelo 2. O k do modelo 2 a gente viu que é 5, se eu não me engano, né? Então é esse o k que a gente vai usar. O tamanho da amostra ele não muda com o modelo, né? O tamanho da amostra é o tamanho da amostra que está sendo usada, que é 42. E a gente tem que calcular esse R2 aqui. O R2 do modelo 2, né, vai ser o quê? Vai ser o SSR do modelo 2 dividido pelo SST. O SST é a soma dos quadrados totais, ele não depende do modelo, tá bom? Isso daqui é interessante até saber, porque é o seguinte, vale essa relação, né? SST é igual a SSE mais SSR. Isso daqui está relacionado ao erro. Isso daqui está relacionado à regressão. Pensa como se fosse o seguinte, a soma dos quadrados totais é a mesma coisa, é sempre o mesmo. Se o teu modelo ele tiver um poder de explicação maior, né? Caraca, teu modelo explica melhor as coisas, né? Explica melhor as variáveis, né? A variável dependente. Esse teu SSR vai ser mais alto. Só que como esse valor aqui é sempre constante, o fato desse cara ser um valor alto implica o SSE, que é o erro, né? A soma dos quadrados dos erros, ser um valor baixo. Então você tem isso. E o R2, né, ele mede justamente o grau de explicação no modelo. Por isso que a gente quer um R quadrado alto. Porque um R quadrado alto é o quê? É esse cara alto, né, que tem a ver com a regressão, e esse cara aqui a gente sabe que é constante. No caso hipotético de você não ter nenhum erro, né, do teu modelo, um modelo de previsão perfeita, digamos assim, o que é que acontece? O SST é o SST, o SSE ele é igual a zero, e o SSR é ele mesmo, né? Então, no fundo, o SST e o SSR são iguais. Isso implica o quê? O numerador ser igual ao denominador, R quadrado igual a 1. Por isso que a gente fala, o maior valor do R quadrado é igual a 1, seria a capacidade máxima de explicação do modelo, né? Seria isso. Então, aqui eu fiz só mais como uma recapitulação, né? Isso daqui a gente já viu em outras monitorias, o professor mesmo já abordou isso em sala de aula, então coloquei aqui só para, né, aproveitar o gancho. Aí a gente tem que ter o R2 do modelo 2. Para o R2 do modelo 2, a gente pode usar essa fórmula aqui, ou a gente pode usar aquela, R2 é igual a 1 menos SSE dividido por SST, né? É o que for melhor, aí a gente tem que ver ali nossos dados e ver o que fica mais fácil de calcular. Né, ó, vamos ver aqui. A questão deu para gente, ó, vamos ver, a questão deu para gente o sigma chapéu do modelo 2. Então, isso daqui a gente tem esse sigma chapéu do modelo 2. A gente sabe também que existe essa relação, né? Que o sigma chapéu ao quadrado, ele é SSE sobre N menos K. A gente sabe disso. Então, a gente tem esse cara do modelo 2. A gente consegue descobrir o SSE do modelo 2 com isso. E aí pronto, né? Só isolar e a gente acha e a gente usa essa fórmula daqui, né? A gente substitui o SSE ali. Então, a gente tem que SSE é igual a sigma chapéu do modelo 2, aqui é do modelo 2, vezes N menos K. Qual K? O K do modelo 2. Pronto. Estamos aqui com o nosso SSE. É só a gente substituir ele nessa fórmula aqui, que a gente descobre o R quadrado do modelo 2, né? Lembrando, o R2 do modelo 2. Tudo bem, Vitor? Essas manipulações aqui, elas são iguais para o R e para o Python, não muda, tá bom? Essa parte algébrica aqui é a mesma coisa. Beleza, tá dando para acompanhar. Tá dando para acompanhar, né? Qualquer coisa depois vai ficar gravado, tá no YouTube. Aí dá para ver quantas vezes quiser. Então vamos lá. Vamos continuar aqui. Então, vamos voltar para o Python, né? Para poder fazer essa manipulação, né? A gente vai criar aqui o SSE do modelo 2 e, né, usar essa fórmula aqui.
do N menos K vezes, né? Para espelhamento, vamos lá. K do modelo 2 é igual a 5, né? A gente viu aqui que o nosso K, 1, 2, 3, 4, 5. Exatamente, K é igual a 5. Próxima variável que a gente precisa é o sigma do modelo 2. O sigma do modelo 2 é 0,38, é esse cara aqui, 0,38. Já salva ele. O SSE do modelo 2, então, né, por aquela manipulação matemática que a gente fez, vai ser esse sigma do modelo 2 elevado ao quadrado, E aí tudo isso daqui vai ser multiplicado por N1, que é o tamanho da amostra, menos o K do modelo 2. N1 menos K do modelo 2. Está aqui. Soma dos quadrados dos erros está aqui. 5,54. É esse cara. Então, com isso, a gente já tem o SST. O SST, lembrando, ele não muda, né? Ele não muda com o modelo. Então, o SST continua sendo esse cara, né? O SST depende só daquele erro padrão da variável dependente do tamanho da amostra e disso, né? Então, ele não varia. Ele está como esse valor. Então, o R2 do modelo 2 vai ser igual a 1 menos o SSE do modelo 2, esse cara, dividido pelo SST. Tá aqui. Esse valor é o do R quadrado do modelo 2. Só que a questão pede o R quadrado ajustado, né? Estão vendo aqui? R quadrado ajustado do modelo 2. Então, vamos lá. O R quadrado ajustado, a gente vai usar aquela fórmula lá que eu mostrei. R quadrado ajustado do modelo 2, ele vai ser igual a 1 menos, aí multiplica, né? N1 menos 1, dividido, né? Isso daqui tem que colocar entre parênteses, porque tá tudo isso daqui de cima sendo dividido pelo que está embaixo. O que está embaixo é N1 menos K do modelo 2. Né? Modelo 2. Beleza? Tudo isso, né? Vamos até recapitular a fórmula aqui, ó. 1 menos N menos 1 sobre N menos K, tudo isso vezes 1 menos R quadrado. Tudo isso daqui vezes 1 menos o R quadrado do modelo 2. Bastante conta. 0,3545. Então, a gente pode chegar e colocar aqui como print. O valor do R2 ajustado para o modelo 2 Aí, o que eu vou fazer? Eu vou usar aqui uma forma de fazer o print, que é com F-string, o nome, que é você chegar aqui e coloca um F na frente, desse jeito, um F azul, né, em destaque. Por que eu faço isso? Porque com esse F azul, eu consigo pegar o valor dessa variável e colocar nessa mensagem do print. Então, eu vou abrir chaves, e aí eu venho, pego esse cara, coloco aqui, e aí eu vou arredondar para, sei lá, 2 casas decimais. Então, coloco um 2F. Na hora que eu fizer o print, o valor do R quadrado ajustado para o modelo 2 é 0,35. Então, já foi feito aí, né? A interpretação dele, né, é basicamente o seguinte: o R quadrado ele tem isso, né? Ele é a questão da explicação do modelo, só que o R quadrado normal, muitas vezes ele mascara o quão bom o modelo é, porque à medida que você coloca novos regressores, a tendência é que o R quadrado ele tenda a subir, né? Ele aumente. O R quadrado ajustado ele é feito de uma maneira que ele penaliza a acreção de novos regressores. Então, basicamente é o seguinte: se você sair colocando regressor inútil na tua regressão, ele vai punir isso, né? Então ele vai diminuir. Então, você vê, né? Por via de regra, ele é menor do que o R quadrado normal, né? O R quadrado ajustado. Então ele tem isso, né? Ele mede o quão bem os teus regressores se ajustam, né? Explicam a variável dependente com essa punição para adição de novos regressores. Né? Basicamente é isso. Tudo certo, Vitor? Porque uma vez eu estava pensando exatamente sobre isso em relação a acrescentar as variáveis.
Porque em última instância, você vai atingir a própria realidade, né? Com todas as suas variáveis para afetar até aquele filme que fala do efeito borboleta. Uma borboleta bateu uma asa aqui na esquina, pode, sei lá, né, criar um tufão na China. Enfim, mas tudo bem, é só uma abstração rápida sobre essa questão de acrescentar variáveis. E os R2, né? Não, mas isso é muito importante, porque realmente, né, se você pegar dois modelos, um com 30 variáveis e o outro com 5, cara, por via de regra, esse de 30 variáveis, né, 30 regressores, né, variáveis explicativas, ele vai ter um grau de ajuste maior dos dados quando pega o padrão de comportamento da dependente. Por quê? Porque você socou muita coisa ali. Então, na hora que você faz um bem bolado com tudo aquilo, né, coloca, né, um modelo, vai e coloca um beta para cada coisa, ele tem um ajuste melhor dos dados e aí vai ter um R quadrado maior. Só que muita coisa que você colocou ali pode ser variável lixo, digamos assim. Pode ser que o grosso do efeito mesmo, ele seja capturado por 5, 6 variáveis, que é aquela coisa que o modelo mais simples teria, e aí o R quadrado ajustado ele vem como uma forma de, na hora que você bate o olho ali no R quadrado ajustado, você sabe que aquilo dali já está punindo a agressão, a agressão, olha só, punindo a adição de regressores inúteis, né? Então, é uma forma que os estatísticos fizeram para poder ter um pouco mais de confiança, né, na hora de apresentar os resultados. É basicamente isso. Então, aí beleza, né? A questão 5 aqui, a última questão do nosso teste, eu diria que é a questão mais trabalhosa, talvez, desse bloco de questões, né? Desse bloco aqui, mas vamos fazê-la, né? Que é a última questão da monitoria. Vou pegar aqui, questão 5. Questão 5. Vamos lá, o que essa questão diz, né? Ele fala ali, também é sobre o teste F. Considerando as informações do modelo 1 e modelo 2, bem como o nível de significância de 3,1% de significância, teste a hipótese nula, H0. Beta experiência é igual a beta idade ao quadrado, beta educação ao quadrado, beta educação ao quadrado experiência, beta idade ao quadrado experiência igual a 0. Interprete os resultados do teste e transcreva sua resposta no valor da estatística no respectivo p-valor. Então, basicamente, é o teste F que ele quer que faça. O que é diferente desse teste F para o teste F que a gente fez aqui na questão 3, né? Quando ele só fala, faça o teste F para tal modelo, você está testando a hipótese de que todos esses regressores eles são iguais a 0. Né? Então, seria um modelo constante, seria um modelo que é só um valor constante qualquer. Né? Então, antes aqui na 3, a gente testou esse beta igual a 0, esse, todos, até o final do modelo. Aqui não. Aqui ele está querendo que você teste que alguns betas em específico eles são iguais a 0. Por exemplo, você teria o modelo 1, só que aí você está testando que o beta experiência é igual a 0. Então, esse valor aqui do beta experiência, você estaria testando que ele é 0. Só que o idade pode ser diferente de 0. O educação também diferente de 0. Né? Então, ele é meio com uma composição. Basicamente, o que é que o aluno tem que perceber na hora de fazer esse teste aqui, né? Responder esse item 5? Ele tem que perceber que na hora que você pega o modelo 1 e você zera esses betas, você zera o beta da experiência, zera o beta da educação, zera o da experiência, da idade ao quadrado, da educação ao quadrado, vai zerando isso, você chega ao modelo 2. O modelo resultante é esse modelo 2 aqui. É esse cara. Esse cara, o modelo 2, é igual ao modelo 1, considerando isso daqui igual a 0. Só você em casa, né, a galera que estiver vendo no YouTube depois, chegar e perceber, caramba, é mesmo, né? O intercepto é diferente, né? Oi? O intercepto é diferente. Ah, sim, mas o intercepto aqui para o teste F, para essas análises, a gente nem considera ele, assim, tipo, a gente olha só realmente os regressores, sabe? Beleza. Só na hora do K, tá bom? Naquele K que a gente usa na fórmula, o K, ele sempre considera um intercepto. Então, isso é um ponto interessante também. Tem gente que define a fórmula de outras maneiras, entendeu? Mas eu sempre considero o K considerando intercepto. Então, tipo assim, K igual a 10, que a gente fez aqui,
é porque a gente conta com intercepto. 1, 2, 3, 4, 5. A gente vê que aqui tem 10 e aqui tem 5. Né? Mas aí, basicamente, o que a gente vai fazer? Quando tem questões assim, que ele dá vários betas, considera igual a 0, e aí você percebe que esse modelo 2 ele é igual ao modelo 1, considerando isso igual a 0, a gente tem o teste F colocado de outra forma, que é um teste F que existe um modelo restrito e existe um modelo irrestrito. Qual que é o modelo irrestrito? O modelo irrestrito é o modelo geralzão, é o modelo mais geral que tem, que no caso é o modelo 1, é esse primeiro modelo. Já o modelo restrito, ele tem restrição, modelo restrito. Modelo 2, né? Faz sentido. E aí, qual é a fórmula da estatística F que a gente vai usar? Vai ser essa fórmula aqui, ó. Vai ser essa fórmula, a do meio, né? Ou a de baixo. No fundo é a mesma, né? Só muda português. A gente vai usar isso daqui. A gente vai usar essa fórmula do F, no fundo ela significa a mesma coisa. Então, tudo bem, né? Vamos fazer isso. Eu vou reaproveitar aqui o código que eu fiz mais cedo, só para facilitar aqui a análise. Deixa eu pegar aqui o que eu considerei. Questão 5 está aqui. Vou explicar. Então, o que eu fiz? Vamos lá, basicamente, o que eu fiz aqui? Quando a questão está dessa maneira, né, quando ele dá os betas, teste esse beta igual a 0, esse beta tudo. Convém a gente, ao invés de colocar K-1, igual a gente fez aqui em cima, né, quando era o teste geralzão do F, nesse caso aqui em específico, convém a gente dividir por quê. Né? Então, você nota aqui, esse K-1, ele está sendo, né, tá tendo o equivalente dele como Q, e aqui é N menos K, e aqui continua, N menos K. Né? Mas esse Q, o que é esse Q? Esse Q é o número de restrições que eu estou testando. O que é esse número de restrições? É você chegar aqui no H0 e ver quantas restrições tem, né? Quantos betas tem. 1, 2, 3, 4, 5. Então, o nosso Q é igual a 5. É o número de restrições que eu estou testando. Né? O número de betas que eu digo que são iguais a 0. Aí eu coloquei Q é igual a 5. O numerador da estatística F, né? Essa variável aqui eu estou colocando para numerador da estatística F. Basicamente, o que vai ser o numerador? Vai ser a soma dos quadrados dos erros do modelo 2, que é esse cara aqui, né? O modelo 2, ele é um modelo restrito. Pensa sempre em restrito como um modelo menor, um modelo que tem menos coisa, né? Menos geral. Modelo restrito. E o modelo restrito é um modelo que tem geralzão, um modelo que tem tudo. É o modelo 1 nesse caso. Então, o numerador disso daqui, dessa operação, vai ser esse SSE do modelo 2 menos o SSE do modelo 1 dividido pelo Q, que é o número de restrições. Foi o que eu coloquei aqui. SSE do modelo 2, SSE do modelo 1 dividido por Q. Pronto, já temos aqui esse nosso numerador. Né? Agora, para esse denominador. SSE do modelo irrestrito. O modelo irrestrito é o modelo geralzão, é o modelo 1. Tá aqui, SSE do modelo 1. Vai ser o nosso denominador. N1 não muda, né? O tamanho da amostra continua sendo 42. E a gente usa qual K? O K do modelo 1. Né? Esse K aqui, ele se refere ao K do modelo irrestrito, né? O modelo geral, que é um K igual a 10. Né? A gente tem aqui K igual a 10. A gente faz isso, a gente tem o nosso denominador. Né? Convém agora chamar o Q de graus de liberdade no numerador, igual a gente fez antes, né? Esse primeiro parâmetro aqui são os graus de liberdade no numerador, porque está associado aqui com o numerador, que eu estou chamando aqui de DEG, Fred, numerador, questão 5, né? Esse Q é de questão 5. E DEG, Fred, denominador, Q5. Vai ser essa parte aqui de baixo, vai ser esse N menos K, no caso, N1 menos K do modelo 1. A gente faz isso. E a partir daqui, ó, tem que definir o Q não está definido. Foi. E a partir disso a gente vai ter a estatística, né, aqui é descobrindo. Aqui, né, a nossa estatística F, né, eu acabei nem colocando aqui. A estatística F vai ser o quê? A estatística F vai ser, você pega o numerador da estatística F e divide pelo denominador da estatística F. Bem intuitivo. Aqui. A estatística F, nesse caso, para esse teste, é 8,51.
Com isso, a gente descobre o p-valor, né, usando aquele 1 menos stats.f, CDF, né, aquilo que eu expliquei antes. A gente usa isso. E a gente já tem o nosso p-valor. Esse p-valor aqui, 3,09, só que elevado a menos 5. Então, é 0,0000, aí vai até chegar no 3,29. E aí, com isso, a gente vem, né, coloca o nosso alfa. Nosso alfa agora é de 3,1%, né, que a questão deu aqui, né? Considera 3,1 significância. Vai considera. E eu vou usar essa mesma estrutura de controle de fluxo que eu usei antes, né? Se o p-valor, né, se esse p-valor aqui da questão 5 ele for menor do que o alfa da questão 5, a gente rejeita o H0 e aí, né, tem aquilo, pelo menos uma das variáveis é significativa. E se não, a gente aceita H0, então o modelo 2 é preferível ao modelo 1, né? Aí a gente consegue até hierarquizar o modelo, os modelos. Então a gente vem, executa isso, rejeitamos H0, portanto, ao menos uma das variáveis do modelo 1, que são exclusivas do modelo 1, elas contribuem significativamente para a análise. É essa a conclusão que a gente chega com esse teste. Será que eu fui muito rápido, Rodrigo? Vitor? Chamar de Rodrigo. Não, é isso, cara. Foi ótimo aí acompanhar essa nova etapa. A primeira questão, estava lembrando aqui, eu acabei não atualizando para o conceito do marginal que estava no enunciado, justamente para fazer a derivada, né, da dependente em relação às explicativas ali, exclusivamente a explicativa que você está querendo isolar, né, em relação ao marginal ali. Aí eu pensei naquele acréscimo de mais um, como a gente acaba lendo essas questões que não explicitam marginal, no sentido de, né, aquela variável elevada em mais um afeta enquanto é dependente e tal. Mas naquele caso era um caminho diferente. Não, cara, questões assim, ele deu um modelo, aí ele fala, quero saber qual o impacto na educação, né? O impacto de 1 ano a mais de educação. Dado um indivíduo que tem tantos anos de educação, tantos de experiência, cara, vai ser com uma derivada parcial dessa, né? A resolução de questões assim. Eu lembro quando eu fiz econometria com um professor, né? Com Jesus. A gente era avaliado praticamente toda a aula, assim. Toda aula tinha pelo menos um pequeno teste, né? Ele chegava faltando 20 minutos, assim, para terminar a aula, ou no meio da aula mesmo, dava um papel pra gente. Responde tal questão, dava umas 2, 3 questões, e aí ia somando pequenos pontos. Teve um dia que foi isso, essa foi a questão que ele passou, ele escrevia, né, o problema igualzinho. E a gente resolveu em sala mesmo, não foi num teste no computador. Mas é isso. Uhum. Sim, é isso. Tenha dado. Alô? Opa, achei que minha internet caiu. Não, que você terminou, né, esse exercício, não era a última, né? Era o último. Não, então, só comentar, né, que essa última parte que você puxou dos R's, R não, o restrito e o F, e restrito e restrito, se eu não me engano, o Jesus ainda não falou, de repente ele vai falar na próxima aula, né? Pode ser, estatística F, é isso aí. Você pode anotar as fórmulas ou ver no vídeo depois, vai no YouTube, tira um print aí, ou tira uma foto, né? Mas isso daqui ele deve cobrar sim nos próximos testes, né? Esse conteúdo é bem importante, assim, em econometria. Sim. Ele deve passar na próxima aula, então, porque acho que por enquanto ele ainda não comentou sobre F irrestrito e restrito. Mas beleza, até sexta, né? Tem tempo ainda. Isso. Vai dar tudo certo, Vitor. Obrigado aí pela presença, tá bom? Vou encerrar a aula aqui para a galera do YouTube. Beleza, pessoal valeu, do YouTube, obrigado por ter assistido, ficado até o momento. Deixe o seu like, se inscreva no canal. Devia ter falado no meio do vídeo isso. Eu sempre esqueço de pedir like no meio do vídeo. Galera que ficou até aqui, deixe o seu like, se inscreva no canal. E é isso. Muito obrigado pela audiência de todos. Até mais. Forte abraço.